Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você tenha tido uma noite abençoada, uma noite boa, uma noite de descanso, uma noite de paz, e que o seu dia possa ser abençoado no Senhor, debaixo da graça, da unção e do poder de Deus. Que o seu final de semana seja um final de semana de alegria e de muita paz. Eu quero, nessa manhã, conversar um pouco acerca das decepções, a natureza humana diante das decepções da vida. Quem nunca passou por uma decepção? Quem nunca se decepcionou com algo? Né? Com alguém que você tenha votado, com seu time de futebol, em alguma expectativa que você criou diante do seu emprego, na sua casa, com seus filhos, ou até consigo mesmo. Quantas vezes não passamos por momentos onde nós nos decepcionamos? E eu quero, nessa manhã, compartilhar um texto com você que está no livro de Jeremias, no capítulo de número 17, Jeremias, capítulo 17, que a partir do versículo de número 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos, e não pôs, assim é aquele que ajunta riqueza, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. É interessante esse texto porque no calefão, aqui no tópico do texto, ele fala que o pecado engana e destrói. E aqui ele trabalha algo muito interessante no versículo 5 sobre o nosso coração. Que o coração do homem, ele é... Que o coração do homem, ele nos leva a confiar, a uma confiança. E ele fala assim, maldito homem que confia no homem. E é interessante porque ele não está falando da confiança no próximo. Ele está falando na autoconfiança, na autossuficiência, no confiar demais em si mesmo. Mas diante dessa colocação, diante desse texto e dos demais versículos lidos, eu quero nessa manhã falar um pouco sobre a nossa natureza humana, desse nosso coração que é tão enganoso, dessa nossa mente que às vezes ela toma decisões pautadas nesse coração enganoso
E a natureza humana, hoje eu vi uma frase muito interessante que diz que nós somos como somos balões de emoção e o mundo é cheio de alfinete, né? Que a nossa vida ela é assim, que o nosso coração realmente é assim. E nós, por vezes, nós depositamos em alguém ou em alguma pessoa confianças além daquilo que poderia acontecer. Eu ouvi uma frase uma certa vez e eu jamais esqueci. E a frase diz assim: que todos nós devemos guardar no nosso coração um espaço para decepção, porque se ela não chegou, um dia ela virá. E se nós não estivermos preparados para esse momento, o nosso sofrimento ele será maior. E pensando diante disso, eu fiquei pensando, por que nós nos decepcionamos? O que nos leva a esse estado de decepção? Por que será que nós acabamos, por um motivo ou outro, nos decepcionando com pessoas, nos decepcionando com coisas, nos decepcionando com nós mesmos? E eu separei algumas coisas. Que a primeira coisa que nos leva a nos decepcionar é a nossa própria natureza. A natureza caída que o homem tem, da ruptura que aconteceu no pecado de Adão, porque o homem foi criado um ser perfeito, o homem foi criado um ser à imagem e semelhança de Deus. E o pecado, ele abriu uma lacuna, ele abriu um espaço, porque diz que quando Deus ele fez o homem, Deus sopra no homem do seu espírito. E o homem passa a ser ali ser vivente. Por isso que quando nós vemos Paulo dizer assim, olha, quando você aceita Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Por que Paulo ele está falando isso? É porque quando nós nos decidimos para Cristo, nós recebemos novamente esse sopro, nós recebemos novamente esse espírito. Mas nós vivemos debaixo dessa carga de pecado, desse corpo pecador, desse corpo falho, onde a nossa luta do bem contra o mal, ela é constante. E eu vejo que em situações de decepção, a nossa natureza humana, a natureza do homem, leva ele a decepcionar a outras pessoas. Vamos pegar um pequeno exemplo. Você pega e vota em uma pessoa, e a pessoa ela começa a governar, começa a dirigir alguma coisa, e aquela pessoa que você deposita aquela confiança nela, no local que ela está, ela começa a fazer um monte de aliança, e ela começa a ser totalmente diferente daquela pessoa que conquistou o seu voto. A natureza humana levou a ela a aliança, e a própria natureza humana, que nos torna pessoas adaptáveis ao meio em que vivemos, leva muitos a uma transformação que com certeza não é uma transformação para melhor. A natureza humana, ela nos transforma, ela nos muda. E uma das causas de nós nos decepcionarmos com o ser humano é pela própria natureza pecaminosa que habita esse ser carnal que nós vivemos, que não se desprendeu e nem vai se desprender até que a morte venha até nós ou Jesus venha buscar a sua igreja. E nós vamos lutar o tempo inteiro para que nós não venhamos a decepcionar. Mas a natureza leva a isso. Não existe ninguém santo o suficiente, não existe ninguém tão maravilhoso que nunca tenha decepcionado alguém,
ou que não vá decepcionar alguém um dia na sua vida. E uma outra coisa que eu acho interessante e que nos leva a nos decepcionar com pessoas e até conosco mesmo, é quando nós esperamos mais dos outros do que eles podem nos oferecer. Há momentos que nós depositamos, criamos uma expectativa de certas situações e jogamos um peso de confiança, um excesso de confiança sobre certas coisas, e quando aquilo não é alcançado, nós nos decepcionamos. Por quê? Porque nós criamos expectativas. Nós lançamos sobre certas pessoas uma confiança maior do que deveria ser depositada. Hoje nós vemos situações onde pessoas, né, você vai ver vários casos, pessoas que tinham até uma certa condição boa, condição financeira, que confiaram em alguém porque estava ali fazendo um negócio e daqui a pouco aquilo vai à ruína e ela se decepciona, perde tudo que tem, se torna uma pessoa triste, uma pessoa amarga, por conta de tudo isso que ela foi criando uma expectativa maior do que a pessoa ela poderia oferecer. E muitos de nós esperamos dos outros o que nós naturalmente faríamos. Às vezes nós nos colocamos, lançamos sobre os outros a expectativa e nós usamos a nossa pérola, né? Assim, não, porque se eu tenho condição, eu faria de tal forma. E nós colocamos nos outros a nossa confiança de que a pessoa vai fazer do jeito que você faria. Mas enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Nem sempre, naquela expectativa que você cria, a ação da pessoa vai ser a mesma que você teria. E por isso nós também nos decepcionamos. Nós nos decepcionamos. Porque confiamos mais nos outros do que deveríamos confiar. E quando Jeremias, ele escreve aqui, a primeira coisa que ele fala é o cuidado com a confiança em si mesmo. A primeira coisa que nos leva a essa decepção é confiar demais em nós mesmos. A segunda coisa que nos leva a essa decepção é confiar demais nos outros. Porque diz que o excesso de confiança em si mesmo torna o homem solitário, torna o homem como árvore seca. Mas quando a confiança está em Deus, o homem se torna árvore frutífera. E o que essa decepção ela nos causa? Ontem eu conversava com a Beth, eu falei assim, as decepções, as coisas que sofremos, nos mudam e nós nem percebemos. As decepções, elas nos transformam. Que isso, pastor? Talvez você não mude de forma radical, de não fazer, mas você vai mudando gradativamente de acordo com o que você vai se decepcionar. Você tem uma decepção hoje, você tem uma decepção amanhã, você tem uma depois de amanhã. Você começa a ter atitudes, isso é natural, uma defesa do organismo, da mente, uma defesa psíquica, que você começa a ter atitudes para evitar decepções futuras. Então, naturalmente, a decepção, ela nos transforma. A decepção, ela nos muda gradativamente. Existem pessoas hoje que elas são totalmente céticas. Pessoas que são totalmente secas.
pessoas que são totalmente entristecidas por conta de decepções que foram sofrendo ao longo da vida. As decepções, ela nos leva a perder a confiança em pessoas, ou melhor, em si mesmo. Quando você se decepciona por diversas vezes, você mesmo se decepciona. Você para de confiar em você, e quando você é muito decepcionado pelos outros, você para de confiar no ser humano. Você para de confiar em pessoas. A decepção, ela traz isso para nós. A decepção, em alguns casos, nos tornam pessoas amargas. Por quê, pastor? Porque nos decepcionamos e não aprendemos a perdoar. Porque quando nós nos decepcionamos e guardamos mágoa, rancor, ódio, que são coisas naturais devido à situação que você possa estar vivendo, ou a decepção que você teve, te levar a uma radicalização. Quer ver um pequeno exemplo? Tem muita gente dizendo assim: não voto em ninguém mais esse ano. Não voto em presidente, não voto em prefeito. Por quê? Porque a decepção foi tão grande que ela desacreditou da raça ou da categoria que são os políticos. E no fundo, não é porque não se tem ninguém que possa ser diferente, mas é que a mágoa, a decepção, jamais deixará que ela enxergue alguém diferente. E para esse caso, somente o liberar perdão pode transformar. Mas, pastor, o que eu faço diante da decepção? A primeira coisa, a minha e a sua confiança só pode ser 100% em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. A minha e a sua confiança só pode ser 100% no Senhor. Segundo, a minha e a sua esperança só pode ser 100% no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor. Há uma diferença: confiança e esperança. Confiar é acreditar, é crer, é ter fé. Esperar ou esperança é o aguardar que algo aconteça. E que essas coisas aconteçam de Deus. E não do homem. O não esperar nele. O não confiança nele. Eu creio que há muitos líderes religiosos que se decepcionaram com a resposta do prefeito ontem. Porque a esperança estava no prefeito. A confiança estava no prefeito. A nossa esperança e a nossa confiança deve ser 100% no Senhor. Porque somente assim, segundo o texto, nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro. A decepção, ou melhor, não pode te levar a desconfiar do gênero humano. Não é porque você se decepcionou com uma pessoa diante de uma situação que todas as pessoas vão te decepcionar. Libere perdão sobre situações que você tenha vivido aonde você se decepcionou. Deixe o passado no passado. Viva uma nova vida. Há momentos que quando você conversa com pessoas, que elas não conseguem ter uma conversa ou assuntos presentes e nenhuma projeção do futuro.
Porque o perdão, a falta de perdão, os prenderam no passado. E tudo aquilo que ela consegue relacionar é com uma decepção passada, não conseguindo enxergar um futuro. Deixe um passado no passado. Viva o presente e creia no futuro. O passado fica para trás. O presente você vive. E no futuro você acredita. Assim são os que caminham com o Senhor. Porque ele fala que enganoso é o coração do homem, mas o Senhor o conhece. Então, querido, para que você possa caminhar bem em meio às decepções, confie 100% no Senhor. Espere somente no Senhor. E se for decepcionado, perdoe. Deixe o passado no passado e siga em frente. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos. Bendizemos, ó Deus, o teu nome, na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor Deus, te agradecer nessa manhã, ó Deus, e que o Senhor possa mesmo, Deus, abençoar os meus irmãos, ó Deus, que estão ouvindo e que ouvirão, ó Deus, esta palavra. Aquele Deus que está vivendo aí situações, ó Deus, aonde não consegue perdoar por uma decepção, por uma tristeza, por uma mágoa. Pai, em nome de Jesus, trabalha nesses corações, trabalha nessas vidas. Deus, em nome de Jesus, que eles possam liberar perdão, que eles possam mesmo, Deus, encontrar a paz que excede todo entendimento, ó Deus, e essa paz que está no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, te agradecer, Deus, pelo teu amor. Deus, apresentando o nosso final de semana diante do Senhor, final de semana das tuas igrejas. Ó Deus, toma a vida de cada um deles, toma os nossos irmãos, ó Deus, que eles sejam fortalecidos no Senhor, diante das dificuldades, diante das adversidades da vida. Deus os abençoe. Toma cada família, abençoa cada lar. Deus, sê com cada propósito de oração. Deus, faz milagre, traz cura, traz restauração. Deus, abençoa, Senhor. É o que nós oramos, Deus, nessa manhã, gratos ao Senhor. E em especial, eu oro por cada coração. Eu oro, Deus, pelo sentimento dos teus filhos. Deus, toma nas tuas mãos, toma as emoções, Deus. Toma aí esse balão de emoções, Deus. Não permita, Deus, que os espinhos da vida possam perfurar, Deus, mas que eles possam ser tratados através do seu Espírito Santo. Assim oramos, agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Bom final de semana a todos.